E aí, pessoal, tudo bem? Professor Luiz Flores aqui, e hoje a gente vai fazer uma aula falando sobre o reconhecimento de pessoas. Esse tema ele é muito importante, né? Muito importante para quem atua na advocacia criminal, porque normalmente o reconhecimento ele é feito na fase policial e normalmente, muitas vezes, né, as autoridades acabam não observando esses requisitos legais fixados pelo artigo 222 do Código de Processo Penal. Não observam aqueles requisitos ali e acabam invalidando essa forma de prova que é o reconhecimento pessoal, né? Às vezes a vítima vai lá, é chamada para reconhecer aquele suposto autor do crime, né? Então, como eu disse, normalmente acontecem esses erros ali na fase policial, mas o reconhecimento não é um meio de prova único exclusivamente, né, ou específico da fase policial. O magistrado, durante a audiência de instrução e julgamento, ele pode sim optar por fazer o reconhecimento também na fase judicial, mas deve observar também as questões legais ali, as determinações do nosso Código de Processo, penal. Então, para você que é advogado, né, atua na prática, eu sempre falo, né, muitas vezes aqui nos nossos treinamentos, mentorias, que muitas vezes é mais viável para o advogado criminalista, quando ele vai fazer uma resposta à acusação, ele optar por fazer uma resposta à acusação de forma genérica, aquela que não entra no mérito em si da questão do fato ali criminoso, né? Mas as questões preliminares, né? Que eu chamo de questões preliminares, que são as nulidades processuais, as nulidades que ocorreram durante o inquérito policial, eles devem ser trazidos, caso ocorram, eles devem ser trazidos já na resposta à acusação. Então, você, como advogado, foi contratado para atuar num processo, observou que foi feito um reconhecimento sem observância sem observância do artigo 226 do Código de Processo Penal, o momento processual adequado para você evitar que se alegue uma preclusão da matéria, caso esse reconhecimento viciado, né, tenha sido feito na fase policial, você já deve, de forma preliminar, levantar essa questão na sua resposta à acusação, justamente para evitar essa situação da preclusão. Então é importante você ficar atento a esses detalhes aí, você que é advogado criminalista. E gostaria já de convidar vocês também, né, caso ainda não conheçam, visitar o nosso site, está aqui embaixo no rodapé desse vídeo, www.luisflores.com.br. Lá a gente tem muito material para quem é advogado criminalista, para quem está iniciando sua jornada na advocacia criminal, né, recém-formado, hoje já tem uma carreira e está iniciando no direito criminal, na advocacia criminal agora. Nós temos muitos materiais lá que vão te ajudar nesse início na sua jornada como advogado criminalista. Então, toda semana a gente publica um artigo para quem prefere aquele material escrito, né, ou prefere um material mais denso, né, mais profundo. Nós temos esses artigos publicados todas as semanas no nosso site, na página lá de artigos. Além desses artigos, nós temos muitos materiais gratuitos lá, infográficos, mapas mentais, e-books, fornecidos de forma gratuita para você. É só chegar lá, acessar, fazer o seu download e tá tudo certo, você recebe esse material lá. E nós temos também uma parte que é o material que são os nossos treinamentos pagos, né? Então, ali nós temos vários treinamentos também sempre voltados para a advocacia criminal, quem está iniciando, sempre buscando um enfoque prático, né? Da advocacia criminal. Então, nós temos também alguns treinamentos lá em vídeos gratuitos, também você acessa sem custo nenhum, e como eu disse, nós temos alguns pagos, como audiência de instrução e julgamento, sustentação oral, como atender um cliente preso em flagrante, como fazer uma audiência de custódia. Então, vários temas que são bem interessantes e importantíssimos para quem está atuando na advocacia criminal. Então, dados esses recados aqui, vamos passar então para a nossa aula, que é o reconhecimento de pessoas no processo penal. Então, a primeira coisa que eu gosto sempre de falar é a nossa previsão legal. Então, como eu já falei ali, o reconhecimento de pessoas ele está previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoas, proceder-se-á pela seguinte forma. Então, ele traz essa previsão legal, né? Ó, tá aqui, é possível fazer o reconhecimento
de pessoas, mas nós temos alguns requisitos que quem for fazer, quem for dirigir esse reconhecimento, ele deve estar atento. Então, o primeiro deles é, a pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. A pessoa cujo reconhecimento, inciso 2, né? A pessoa cujo reconhecimento se pretender, deixa eu dividir a tela aqui, fica melhor, né? O material todo aqui. Inciso 2, então, pessoal, a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras pessoas que tiverem qualquer semelhança, convidando-os, que tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Aqui, o inciso 3, ele não é um requisito, né? É uma forma de proceder, né? Então, vamos pular ele aqui. Caso a pessoa que tenha que fazer o reconhecimento se sinta de alguma forma intimidada, deve ser feito, a autoridade ela deve buscar alguma forma de proceder esse reconhecimento sem botar as pessoas de cara a cara, né? Então, muitas delegacias que eu atuo aqui em Santa Catarina, tem aquele vidro, né, aquele espelho, quem está pelo lado de fora consegue ver, quem está lá dentro da sala não consegue ver quem está do lado de fora, né, como acontece aí nos filmes que a gente está acostumado a ver, né, mas em toda delegacia tem, mas algumas tem, né, então caso tenha esse medo, né, da influência da pessoa ali que deva ser identificada, sobre a pessoa que tem que fazer a identificação, é possível utilizar esses métodos ali, né, para não ficar cara a cara, né. E 4, um requisito bem formal, né, os principais requisitos são do inciso 1 e do inciso 2. O inciso 4 ali fala também uma formalidade que do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada a proceder o reconhecimento e por 2 testemunhas presenciais. Essas 2 testemunhas aqui são aqueles casos, né, para atestarem, se for necessário, né, que realmente foram observados todos esses requisitos que a legislação determina. Então, como eu falei, os principais requisitos aqui, inciso 1 e inciso 2. Então, a gente vai trabalhar eles aqui de forma um pouquinho mais detalhada, né, que em requisitos, ó. Então, requisitos. A pessoa que vai fazer o reconhecimento requisito 1, né, a pessoa que vai fazer o reconhecimento deve fazer uma prévia descrição de quem pretende reconhecer. Então, assim, foi preso uma pessoa lá, próximo ao local do crime, né, vamos pensar naquelas situações de flagrante ali, próximo ao local do crime, ou com objetos que façam presumir que ela é autora do crime, né, e tem a vítima, por exemplo. Então, pegou a vítima lá e vamos pedir, vítima, você faz aí o teu reconhecimento, quem foi a pessoa aí que te assaltou, por exemplo, né, que te agrediu, sei lá, que cometeu um crime, que furtou alguma coisa de você, né, como é essa pessoa? A pessoa vai dizer, é branco, é negro, é alto, é baixo, né, tem olhos claros ou olhos castanhos, cabelo é tal cor, vai dar alguns indicativos, né, caso essa pessoa, teoricamente, né, caso essa pessoa de requisitos completamente diferentes daquela pessoa ali que foi presa como uma possível suspeita, meio que já cai por terra esse conhecimento, né? Mas caso essa pessoa, vítima, por exemplo, nosso exemplo aqui, ou uma testemunha, né, ela traga elementos que sejam similares com aquela pessoa que se suspeita que seja o autor do crime, né? Tem uma tatuagem no braço, né? Uma tatuagem ali, mesma cor de pele, mesmo cabelo, de repente estava com a mesma roupa, né? Tem algumas similaridades ali, deve ser procedido, sim, esse reconhecimento. Então, primeiro momento é esse. A vítima ou a testemunha, ela deve apresentar as características daquela pessoa que ela viu, né? Para ver se confere ali com quem se pretende fazer o reconhecimento. Então, feito isso, já observou esses detalhes, vamos passar aqui para um segundo requisito, que a pessoa que se pretende reconhecer deva ser colocada do lado de pessoas com as mesmas semelhanças. Então, assim, se observou ali que a pessoa que possivelmente cometeu esse crime é uma pessoa magra, alta, tem cabelo claro, pele clara, por exemplo, deve-se buscar pessoas com essas mesmas semelhanças. Por exemplo, não adianta colocar ali uma pessoa, o suspeito, por exemplo, é uma pessoa de 2 metros de altura, de pele clara, por exemplo, e magra, né? Vai botar no lado ali alguém que é baixinho, que tem a pele de outra cor, né? Tem o cabelo de outra cor também.
Então, obviamente, você vai estar direcionando, né? E se você fizer isso, pessoas completamente diferentes, você vai estar direcionando aquela vítima, aquela testemunha a apontar aquela determinada pessoa como autor do crime, né? Então, nós precisamos aqui, requisito fundamental, que essas pessoas que estejam ao lado de quem se pretende reconhecer tenham as mesmas características físicas, não precisam ser iguais, não precisam ser, vamos dizer assim, gênios, né? Mas precisam ter as mesmas características físicas, né? Aproximadas ali, né? Mesma cor da pele, mesmo tom dos olhos, cabelo, mesma altura, mesmo tipo físico. Então, esses cuidados é indispensável que a autoridade policial cuide, sob pena de invalidar também esse reconhecimento pessoal. E um último requisito, que é aquele requisito formal que nós falamos, né, que não, é do fato do reconhecimento, lavrar-se-á auto pormenorizado, ou seja, né, vai se descrever ali naquele auto, deve estar descrito que foi chamado a pessoa fulano de tal, que foi pedido, esse procedimento todo, deve estar narrado ali, todo esse procedimento que está no artigo 226 do Código de Processo Penal. Foi chamada a pessoa tal para fazer o reconhecimento, ela indicou, né, as características, foi colocado lado a lado, tá? Vai fazer um relatório ali do que foi feito, né? Um relatório, um auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pelo delegado, né? Pela pessoa chamada para proceder o reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Como nós falamos antes ali, testemunhas para assegurarem que essas duas testemunhas elas devem ter acompanhado todo o procedimento do ato de reconhecimento, desde o pedido de descrição, desde a forma como foram colocadas as pessoas uma no lado da outra, as pessoas com as mesmas características, né? Então, elas devem acompanhar todo o procedimento e assinar como testemunha, para justamente se houver uma impugnação, para elas serem trazidas a dizer, não, realmente foi observado todo o procedimento. Não foi observado todo o procedimento, foi feito de forma errada, tal, foi feito um reconhecimento fotográfico, enfim, né? Desculpa, para servirem realmente como testemunha da legalidade daquele ato processual. Então, aqui, ó, importantíssimo, como eu já falei antes, já adiantei antes, é comum, né, em crimes ali, a gente vê muito em assaltos, ou até outros crimes também, às vezes crimes sexuais, até furtos, a utilização desse meio de prova na delegacia, que é o reconhecimento, né, o reconhecimento de pessoas. Então, é indispensável que sejam atendidos esses requisitos fixados pela legislação. Então, a pessoa, o delegado, quando for optar em fazer esse meio de prova, em trazer esse meio de prova para o processo, né, para o inquérito policial, ele deve estar atento a esses requisitos. Por quê? Porque o STJ, ele tem formado uma jurisprudência muito interessante, muito relevante nesse sentido, chamando atenção e validando vários casos, né, reconhecimentos que não observam esses requisitos aqui fixados pela legislação. Então, o STJ ele firmou 4 teses interessantes, né, importantíssimas para quem advoga, quem atua na advocacia criminal, que foram firmados no julgamento do STJ, sexta turma, HC 598, 1886 de Santa Catarina, ministro Rogério Schietti, julgado em 27/10/2020. Então, foram fixados 4 teses importantes, foram observadas 4 situações importantíssimas que todo advogado criminalista ele deve ficar atento e observar se esses requisitos foram feitos, né, foram analisados, foram observados no momento de ser feito um reconhecimento. Então, vamos a eles aqui. O primeiro, importantíssimo destaque aqui, o reconhecimento de pessoa deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeita de prática de um crime. Então, uma garantia, tudo isso que a gente viu aqui no artigo 226, o STJ definiu que é uma garantia mínima que deve ser observada para quem está ali sendo indicado, né, como suspeito de um crime. Então, vamos pensar assim, eles estão privilegiando ali o princípio da presunção de inocência, né? Então, assim, a pessoa é inocente, então o Estado que tem que utilizar da forma correta para demonstrar que ela não é inocente. Ela ostenta esse estado de inocência de forma
natural. Então, o Estado, observando a legislação, deve trabalhar de forma legal para demonstrar que essa pessoa foi quem cometeu um determinado crime, né? Não pode o Estado, como o Estado, ele não pode utilizar de meios ali escusos ali, né, para culpar uma pessoa, porque senão a gente acaba vendo aquelas situações de pessoas presas indevidamente, né? Então, assim, requisitos mínimos, o artigo 226 do Código de Processo Penal são requisitos mínimos, devem estar presentes em todos os atos de reconhecimento. Outro segundo ponto importante. À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro à eventual condenação, mesmo que confirmado o reconhecimento em juízo. Então, assim, outro ponto importante, pronto, o STJ já definiu, caso não sejam observados aqueles requisitos ali, aqueles requisitos essenciais ali, fundamentais ali do reconhecimento, é uma prova inválida porque pode ser falho esse reconhecimento, né? Existem várias doutrinas, Ori Lopes Júnior, Alexandre Moraes da Rosa, eles trabalham na doutrina deles que o ato de reconhecimento é com base no achismo, né? Nós não temos, quando se faz um reconhecimento, a probabilidade é bem maior de você indicar uma pessoa errada do que uma pessoa correta, como aquele autor do crime. Então, o STJ definiu, não observou aqueles requisitos ali, esse reconhecimento não tem validade. Mesmo que ele seja refeito em juízo, dele já vai estar viciado, né? Já foi indicada aquela pessoa ali, ela já foi apontada como autor do fato, né, suposto autor do fato, mesmo que a pessoa, a vítima, a testemunha, não esteja agindo de má fé, a cabeça dela já está pregando uma peça nela, né? Então, foi feito um reconhecimento de forma errada, na fase policial não tem, foi perdida aquela chance, né? Perda de uma chance probatória, né? Então foi perdida aquela chance da produção daquela prova de forma correta, não tem como salvar repetindo esse reconhecimento em juízo, né? Já morreu aquela oportunidade. Outro ponto importante aqui, pode o magistrado realizar em juízo o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas, que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. Então, assim, foi feito um reconhecimento na delegacia, né, observando esses requisitos legais ali, do artigo 226 do Código de Processo Penal, o magistrado ele pode refazer esse reconhecimento de forma judicial, sem problema algum. O caso não tenha sido feito no inquérito policial esse reconhecimento, o magistrado ele pode fazer judicial, sem problema algum, a gente não tem como contestar essa situação do reconhecimento. Porém, é indispensável que o magistrado ele observe aqueles requisitos fixados ali pelo artigo 226 que nós vimos acima. Ele pode fazer em juízo o reconhecimento? Pode, mas obviamente ele tem que observar todos aqueles requisitos previstos na legislação. E, por fim, aqui, nesse ponto 3, caso tenha sido feito um reconhecimento de forma viciada, de forma errada, que não foi observado aqueles requisitos previstos na legislação, o magistrado ainda pode sim condenar essa pessoa acusada, desde que ele faça quando ele for fundamentar a sua decisão, a sua condenação, ele ampare essa condenação em outros elementos de prova que não o reconhecimento. Então, terceiro ponto importante também fixado pelo STJ. E, por último, o reconhecimento de suspeito, por simples exibição de fotos, fotografias, ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento, o reconhecimento de suspeito, por simples exibição de fotografias ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento de reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. Esse último ponto aqui, importantíssimo também, que a gente acaba vendo que é uma prática, né, comum
muitas vezes é uma prática comum nas delegacias, que é o reconhecimento fotográfico, né? Então pega lá aquele álbum de suspeitos lá e a pessoa acaba indicando determinada pessoa como autora do crime, né? Então esse reconhecimento fotográfico ele não pode ser utilizado, né? Tem casos aí um caso aí foi noticiado há algum tempo atrás, até nas mídias sociais, de uma pessoa que ela foi indicada 4 ou 5 vezes como a foto dela, por algum motivo, ele não tinha antecedente, não tinha nada, foi colocada nesse álbum de suspeitos. E as pessoas lá, as vítimas, as testemunhas, muitas vezes foram lá, 4 vezes, 5 vezes, foram lá e indicaram aquela pessoa como sendo autora do crime. Foi bastante noticiado essa situação. Então, o reconhecimento via fotográfica não é mais admitido também no nosso ordenamento. Não existe essa previsão legal, né, reconhecimento por foto. Nós vimos o procedimento, ele está previsto no artigo 226, como deve ser feito o reconhecimento, e o reconhecimento por foto foi uma criação feita aí pelas autoridades policiais, né, que não condizem com a nossa legislação. Porém, é importante a gente ficar atento, mostrar esse álbum, né, de suspeitos ali, mostrar as fotos dos suspeitos, pode ser utilizado, sim, infelizmente, naquela situação ali que nós falamos do inciso 1, né, que é aquele momento em que naquele momento em que a pessoa, a vítima, a testemunha, ela deve descrever ali as características da pessoa que se vai fazer o reconhecimento, né? Então, infelizmente, né, porque pode, na nossa visão, aqui no meu entender, pode viciar completamente o procedimento do reconhecimento, mas o STJ, infelizmente, esse ponto aqui ficou, na minha visão, foi errado, porque ele autoriza aqui a utilização de fotos, né, do álbum fotográfico ali, ou até fotos da internet, elas podem ser utilizadas naquela fase do inciso 1, né, mas na minha visão pode acabar viciando o ato do reconhecimento. Beleza, pessoal? Então, essas aqui foram alguns detalhes sobre o reconhecimento de pessoas, né, que eu gostaria de chamar a atenção, que são importantíssimos para quem atua na advocacia criminal. Espero que tenha gostado da aula. Caso não seja inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve aí, acaba fortalecendo muito o nosso trabalho, né, incentivando muito o nosso trabalho. E da mesma forma também deixar aí o seu like nesse vídeo, nessa aula, o seu comentário dizendo que você gostou, ou trazendo algum caso aí que você tenha passado, um caso similar, ou trazendo alguma dúvida, é muito importante. Vai ser com certeza um grande prazer aí poder te responder, tirar dúvidas, de repente fazer um outro vídeo, um outro material, trabalhando aí suas dúvidas. Beleza, pessoal? Forte abraço aí, até o próximo vídeo.